Veja no ICL Notícias, segunda edição. Liberta Bolsonaro! Tensão entre Planalto e Senado. Alcolumbre critica Lula e coloca a aprovação de Messias ao STF na berlinda. Presidente corre por fora, marca almoço com o relator e tenta evitar derrota pessoal. Ousadia de golpista. Foragido nos Estados Unidos, Alexandre Ramagem desafia Alexandre de Moraes a pedir extradição para governo Trump. Exclusivo ICL. Escândalo do Banco Master. Desembargadora que soltou Daniel Vorcaro já foi defendida pelo mesmo advogado que ele. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Nas férias da Gabi, eu estarei aqui no N2 nas próximas 2 semanas. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro. E vamos nessa, querido Chico Sá. Opa, vamos nessa. Bem-vinda de novo, Roberta. Que bom que você está aqui com a gente. Agora dezembrou, né? Dezembrou, já tô vendo ali o Natalzão e outras coisas. E o peru também. Ah, tem que ver, né? Não dá para fechar os olhos diante dele, né? Verdade. Deixa eu fazer uma conexão com Brasília, falar com a nossa querida Heloísa Vilela. Oi, Elo, boa tarde para você. Eu estive em Brasília na última semana, mas olha, não vi uma bolinha de Natal por aí, Elo. Ainda não, tá muito cedo, pelo amor, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Boa tarde, Roberta, boa tarde, Chico, porque aqui essas últimas semanas de trabalho do Congresso tem muito assunto ainda para ser resolvido, viu? Então é melhor esperar e deixar o Natal chegar só na hora que não tem mais jeito mesmo. É isso aí, só acaba quando termina. Brasília não dá sossego, né? Você tem o noticiário quente agora, já final de ano, não tem isso. É isso, minha gente, porque o governo Lula vive um momento delicado com um dos seus principais aliados até agora no Congresso. Eu estou falando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O motivo é a escolha de Jorge Messias para a vaga no STF. Alcolumbre, que preferia o nome do senador Rodrigo Pacheco, todos sabem, já tinha definido a data para a sabatina do Messias, mas a indicação não foi oficializada até agora pelo presidente Lula. A indicação saiu no Diário Oficial, mas ele não enviou uma carta, um comunicado ao Senado Federal. E no meio de toda essa crise, Lula almoçou hoje com o senador Weverton Rocha, do PDT. Ele será o relator da indicação. Bom, nesse fim de semana, Alcolumbre esticou a corda e chegou a insinuar, por meio de uma nota, que o governo está interferindo nas prerrogativas do Senado Federal. Vamos ver aqui, ó, eu tenho a arte do que disse Alcolumbre. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar o ministro do STF, também o é a prerrogativa do Senado de escolher, aprovando ou rejeitando o nome. E aí já tem uma alfinetadinha aqui, ó. E ele continua. Feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Heloísa Vilela. Comunicado oficial, né, com papel timbrado e tudo mais, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu acho que é muito engraçado. Eu estou achando super engraçado, Roberta, porque claro que é prerrogativa do Senado sabatinar o candidato, porém o Senado só pode sabatinar o candidato que o presidente da República indicar. E se a indicação não chegou aqui ainda, ele não tem nada que fazer sabatina, ele tem que esperar a indicação chegar. E não chegou. Então, como você disse, foi publicada no Diário Oficial, mas para se tornar oficial, o presidente da República tem que enviar essa indicação e junto com ela uma série de
de documentos sobre o currículo, é como se fosse uma apresentação do currículo do candidato. E isso exige recolher esse material. A desculpa do governo é que você precisa de um tempinho para recolher e montar esse portfólio do candidato, e que isso estava sendo feito, ainda não terminou. É difícil acreditar, porque a gente sabe que o candidato do presidente Lula sempre foi o Messias. Então, fica esse jogo, né, essa conversa. Agora, o que eu acho mais ainda curioso nessa nota que soltou o Davi Alcolumbre é de como ele mesmo fala de temas abertamente que não estavam abertamente sendo ditos. Então, ele nega coisas que ninguém o acusou abertamente de ter feito, como, por exemplo, fazer chantagem, exigir beneplácitos, cargos, novas indicações. Tem muita gente falando que ele quer a presidência do Banco do Brasil, ele quer indicar quem será o presidente do Banco do Brasil. Acontece que o senador Davi Alcolumbre, ele já tem muitos cargos nesse governo. Os 2 ministros do partido dele foram indicados por ele pessoalmente, escolhas pessoais dele, sem falar em vários cargos na administração pública, em autarquias. Então ele vai muito bem, obrigado. E mais do que isso, né, gente? Ele teve, através da influência direta do presidente Lula, a liberação para pesquisas de prospecção de petróleo na margem equatorial, que era a grande exigência dele, porque isso pode reverter em muitos royalties para o estado dele, do Amapá. Então, ele está super bem contemplado. Por isso que muita gente está coçando a cabeça aqui em Brasília para entender o que de fato está por trás dessa birra, né? Esse bater de perna aqui do presidente do Senado. Muita gente achando que exigência de cargo é pouco para tanta briga aberta. Ele que, desde que tomou posse, tem sido um aliado do governo. E muita gente está lembrando que, claro, no estado do Amapá, você teve um problema sério com a Previdência, como teve no Rio de Janeiro. A Previdência do Amapá colocou dinheiro lá no Master. E tem gente da família do senador Alcolumbre que tem relações com essas decisões. Então, muita gente desconfia. Eu não estou dizendo que é por isso, mas muita gente desconfia que o que ele quer é que cessem as investigações da Polícia Federal. Acho que isso faz mais sentido, porque é um problema muito mais sério, é uma situação muito maior e preocupante do que essa briga e essa coisa de querer cargos, de querer a presidência do Banco do Brasil. Ou pode ser uma combinação, né? Todas as respostas acima também está valendo, né? Então a gente não sabe exatamente, né, Chico? Eu fecho com essa última opção, viu? Ele quer tudo. Eu acho que ele quer também a faixa do Lula, a faixa de presidente. Porque ele já tem, esse rapaz, ele tem assim 1 milhão de cargos. Ele tem tudo que você imaginar. Aponte aí uma repartição no Brasil. Vamos dizer, Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Está lá, tem um bocado de apadrinhado. Caixa Econômica, qualquer ministério, aponte no dedo assim, façam aquelas brincadeiras de menino, aponte, pega o mapa e aponte. Aqui tem cargo do Alcolumbre? Tem. Qualquer lugar tem. Ele quer também o Banco do Brasil, e quer, eu acho que quer também, e quer que paralisem as investigações, porque está enroladaço na questão do Banco Master, lá no estado dele, no Amapá, e enroladaço também com muita gente ali da Corja, comprometido com as emendas, que aí é uma apuração do Flávio Dino. Então, ele quer tudo. Ele não quer só o Banco do Brasil, o caixa do Banco do Brasil, não. Ele quer a faixa do Lula, que a polícia paralise e que ele reine absoluto. O sub-rei, o vice-rei do Amapá. E ele queria o ministro do STF para chamar de seu, né? Porque o Rodrigo Pacheco... o Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado por escolha, decisão do Davi Alcolumbre, que era presidente, colocou
o Pacheco no lugar para esquentar a cadeira para ele voltar à presidência, como foi exatamente o que ele fez. E ele queria colocar o Pacheco no Supremo Tribunal Federal, muita gente diz, para contar com algum apoio lá, caso viesse a enfrentar algum problema que fosse discutido no STF. Ora, pois, não é assim, nem pode ser assim que as coisas andam. E o ministro do Supremo é prerrogativa do presidente da República escolher. Então fica o pessoal da direita aqui criticando o presidente Lula, dizendo, mas ele quer botar alguém da confiança dele. Ué, é o que todos os presidentes fazem quando indicam alguém para a Suprema Corte. Querem alguém confiável, obviamente. Isso é óbvio. Agora, o presidente Lula foi eleito e o que garantiu a ele o direito de fazer essa indicação. Ele foi eleito presidente da República, ninguém aqui no Senado foi. Então, se ele abre essa porta e dá ao presidente do Senado essa prerrogativa, um presidente da República jamais vai indicar de forma independente um nome para a Suprema Corte. Ele vai ter que, uma vez, dar para o Senado essa chance, depois para o presidente da Câmara. Não é assim, né? Então, é uma total inversão. O que essa nota deixa claro é uma total inversão do que, de fato, está acontecendo. É o oposto. É o presidente do Senado querendo, sim, invadir uma prerrogativa da presidência da República e dizendo que o presidente não pode interferir no calendário do Senado. Claro que não pode, mas o que ele tem que fazer é enviar a indicação. Ele não enviou ainda, o Senado que sente espere a indicação chegar, né? Você sabe que eu fico me perguntando se o Alcolumbre realmente quer o Rodrigo Pacheco no STF, ou se foi o pretexto, a moeda que ele arranjou, a que estava mais fácil no momento, para poder fazer no bastidor essa movimentação, porque são muitos interesses. E eu acho muito estranho que o presidente do Senado coloque uma corda no seu pescoço, porque tem uma indicação para o STF. É muito fraco isso para mim, confesso. Alberta, eu acho que você está no caminho certo. Eu acho que viu mais uma oportunidade de negócios. Como o Trump viu no Bolsonaro. Vamos fazer negócio aqui, ó. O Lula está sendo muito apertado pela turma do Hugo Mota na Câmara, o Senado tem salvado o governo, eu vou aumentar o preço desse negócio aqui. É isso. Ou paga, ou dá ou desce. Isso. Também estou nessa. E olha só, a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, ela buscou minimizar, né? Botar panos quentes aí nessa crise. Vamos ver um trechinho da reação dela nas redes sociais. Olha, disse Gleisi: temos, pelo senador Davi Alcolumbre, o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. O governo repele tais insinuações da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e a seus dirigentes. A impressão que eu tenho aqui é que Gleisi Hoffmann está falando de um novo Davi Alcolumbre, né? Que não participa desse tipo de negociação, Elô? Seria isso? Olha, não existe presidente da Câmara e do Senado que não participe desse tipo de negociação até onde a gente sabe, né? Porque é assim que as coisas têm funcionado na República. A relação do Congresso com a presidência da República tem sido mediada por cargos e emendas. Então, é uma coisa que agora pode ser que diminua um pouco com esse aperto que o ministro Flávio Dino está dando nessa questão das emendas lá no Supremo Tribunal Federal. Se Alcolumbre conseguir uma liberação grande de emendas, ele que apresente documentos, projetos e acompanhe os projetos, porque senão isso vai bater numa investigação e que o Supremo vai pedir à Polícia Federal para investigar. Então existe esse aperto, né? A gente está vendo esse aperto chegar e essas pessoas estão começando a pipocar, estão ficando nervosas, não estão gostando muito da mudança, né, desse jogo, de como ele está sendo jogado. Eu acho que é importante que isso continue, avance, para ver se a gente consegue ter relações mais republicanas entre os poderes. Mas a gente sabe como andou o Congresso aqui até agora, né? Nos 2 primeiros anos do governo Lula, com Arthur Lira ganhando a Caixa Econômica, né?
ganhando o controle de muitas emendas para fazer com que algumas votações aqui andassem. E é o que justamente passou para o Senado, porque a situação na Câmara é muito ruim. Então, tudo isso passou para o Senado e é como disse o Chico, o preço subiu e ele está querendo cobrar mais caro porque ele está vendo que ele é o anteparo do que o governo precisa. Vamos ver por quanto tempo, né? Porque o ano está terminando, o ano que vem é ano de eleição, ano eleitoral. Então isso tende também a ser menos necessário. Ele precisa cobrar o preço agora, porque no ano que vem pode ser que ele não tenha tanta chance. Pois é. E olha, quem também reagiu foi o líder da oposição no Congresso, o Isalci Lucas. Em conversa com a nossa repórter, com a Manu Borges, Isalci disse que o problema não é Jorge Messias, mas a articulação de Lula com o Senado. Vamos ver. Ele, como pessoa, eu vejo uma pessoa boa. Agora, o problema tem outros fatores que influenciam no voto, né? Essa indisposição realmente do Executivo, do próprio Supremo com o Legislativo, essa interferência exagerada, essa agora manifestação do presidente Lula, não mandar o encaminhamento aqui para marcar a reunião, porque nós sabemos que é competência dele indicar. Agora, a competência do presidente do Senado marcar a reunião em sabatina, então não pode haver essas interferências aí. Então tem muita coisa que pode atrapalhar a relação. Heloísa Vilela, é impressão minha ou o seu Isalci está surfando nessa crise, hein? Ele fez uma postagem repetindo tudo que o Alcolumbre falou, então ele está indo aí na mesma toada do presidente do Senado e repetindo esse absurdo, que é a gente que faz a sabatina que decide quando. Claro, assim que chegar a indicação, né? Existe um processo, não adianta você querer sabatinar uma pessoa que ainda não foi indicada. Agora, o Isalci teve hoje com o ministro, com o Messias, com o Jorge Messias, e conversou com ele, disse que a conversa foi boa. E eu também conversei com o Carlos Viana, que é também líder da bancada evangélica aqui no Senado. E ele também está bastante reativo, né, olhando de maneira bem negativa a indicação do Messias, mas disse que recebeu um telefonema do Messias pedindo um encontro com a bancada evangélica aqui do Senado e ele disse, bom, eu como presidente da bancada não posso recusar um pedido como esse, mas ele não estava com cara de bons amigos, não. Eu ouvi hoje, né, uma apuração que faltariam cerca de 5 votos para o Messias ser aprovado na CCJ, não estou nem falando do Senado. Do plenário, né? Estou falando da CCJ, que faltariam aí em torno de 5. Ou seja, na comissão ainda faltam 5, imagina no plenário. No plenário, né? Que é maioria absoluta, né, Elô? Eu acho que eles vão, o jogo vai ser... Não, são 41 votos, né? 41 votos, né? O jogo vai ser pesado e por... Eu acho que na lista ali de o que está em jogo para valer, aí vale para Brasília inteira, porque ninguém estava dormindo nos últimos dias, é a questão de Polícia Federal. É tanto que o seu Isalci até coloca, o STF está muito em cima da gente e tal, ele até que dá ele até que resvala um pouco ali no assunto. Eu acho que isso é que não tem deixado Brasília dormir. Quem tem rabo preso nas emendas não está dormindo direito. Quem tem rabo preso com o Banco Master, com esse escândalo bilionário, também não está dormindo direito. Quem é muito aliado do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que está enfiado inteiro, até o bigode nesse escândalo do Banco Master, não está dormindo direito. A turma do Alcolumbre, também ligada a emendas, complica a história. O próprio Alcolumbre está enrolado com o Master no seu estado. Tem um assunto que é Polícia Federal, o medo do toque-toque de manhã, que está deixando Brasília assim. Então, toda negociação ninguém diz na cara do Lula, nem da Gleisi, nem de ninguém do governo que, olha, dá uma maneiradinha aí na Polícia Federal, porque fica feio mandar um presidente interferir na Polícia Federal, como fazia o Bolsonaro, que tirava delegado, fazia o que queria. Então, fica muito feio, mas o recado é esse. Dá uma maneirada. Oxe, que é pra lá de feio. Segura essa turma aí. É pra lá de feio, pode gerar até uma ordem de prisão. Sim, né? sim. Então, a grande mensagem é essa. Manda, dá uma paradinha só, porque tá ficando chato. Todo dia tem gente nossa
enrolada ou indo para a cadeia. Então, dá uma parada. Alivia, alivia. Alivia isso aí, deixa a gente passar o Natal, comer o peru em paz, depois a gente conversa. É isso. E olha, na outra casa, minha gente, Hugo Motta continua empurrando com a barriga os processos de cassação de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e também Alexandre Ramagem. O filho 03 já acumula 50 faltas não justificadas, mais que o suficiente para justificar uma cassação. E pela lei, gente, um deputado pode faltar, no máximo, 1/3 das sessões ordinárias. Só que vivendo nos Estados Unidos desde março, Eduardo registrou presença em apenas 13 sessões este ano. Bom, e além da cassação de Eduardo Bolsonaro, outras 2 aguardam decisões na Câmara. Eu estou falando de Carla Zambelli, né, que está presa na Itália e também não participa das sessões, enquanto Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF na trama golpista e está foragido nos Estados Unidos. Quem perdeu o mandato esse ano foi o deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista, tá, o Anderson. Só que tem um detalhe importante aqui, que o Chiquinho não foi cassado também, tá? Ele só perdeu o mandato porque excedeu o limite de faltas. Bem lembrado, assim, nem ele perdeu o mandato. Nem ele perdeu o mandato. E aí a gente fica aqui se perguntando, né? Que moral tem esse Congresso, né, Heloísa Vilela? É impressionante. Não é à toa que as pesquisas todas mostram o descrédito, né? Como a população vê esse Congresso. É uma das piores, um dos piores resultados em matéria de aprovação da opinião pública. Então, quando você vê os presidentes da Câmara, do Senado, tentando botar moral para cima do presidente Lula, eles têm que pensar 2 vezes, porque a opinião pública a respeito do Congresso é péssima. Não se compara com a aprovação que tem o próprio presidente Lula. Então, eles deviam ter um pouco mais de cuidado, né, quando eles começam com esse tipo de discurso. Agora, aqui na Câmara dos Deputados, hoje foi bloqueado o salário do Ramagem, porque ele ainda estava recebendo. São cerca de R$46 mil por mês. A gente tem que falar isso para as pessoas ficarem bem indignadas mesmo, né? Você imaginar que um deputado ganha 46 mil fora do Brasil sem exercer o mandato. Você imagina como é que é isso. Então, a verba de gabinete parece que foi suspensa também, mas falta a cassação. Eles têm que ser cassados todos os 3. E está mais do que na hora do presidente da Câmara tomar tenência e fazer o que ele já devia ter feito há muito tempo, né? E olha, Chico, eu estava lendo aqui, se juntar Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, eles já custaram mais de R$1.700.000 dos cofres públicos e verbas de gabinete. Meu Deus do céu. Então, assim, é um gasto com o nosso dinheiro, porque os gabinetes continuam funcionando. Isso. Até verba de gasolina eles estão usando do gabinete. Até verba de gasolina. O Ramagem está abastecendo lá na Barra da Tijuca, morando na Flórida. Sim. Tomando sol lá na Flórida. Na região dos lagos, né? Na região dos lagos, exato. Acho que o Kleber fez essa matéria, né? Na Barra da Tijuca... Mostrou que ele fica... Exato. Não, na Barra da Tijuca eu confundi com aquele escândalo da gasolina superfaturada, ainda do Bolsonaro, deputado federal, que ele abastecia... o tanque de gasolina do Bolsonaro era equivalente a um caminhão-pipa, pelas notas que ele mandava para a Câmara. Sim. Isso foi denunciado até pelo Ciro Gomes, hoje aliado dos bolsonaristas. Essa foi uma denúncia feita na época pelo Ciro Gomes, que falou que o tanque do Bolsonaro não tinha tamanho, era o tamanho de uma caixa d'água. Mas você pega Ciro Gomes, que está implodindo a família Bolsonaro agora, né? Tá uma confusão com madrasta, com todo mundo lá, meu Deus do céu. Depois a gente vai falar disso ainda hoje. Vamos. Mas você pega o Ramagem, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, né? Rios de dinheiro para quê? Qual a missão do Eduardo Bolsonaro até agora? Deu um trabalho miserável para a diplomacia brasileira e para o governo Lula ter que derrubar tarifa, ter que melhorar a relação comercial com os Estados Unidos, prejudicando... ele prejudicou o Brasil inteiro. Só setores que eu lembro agora de qual. O pessoal da indústria de calçados de São Paulo, do interior de São Paulo, de Franca,
daquela região. Sim, ele destruiu o que era de emprego por lá. Agora que está retomando. O mundo de exportadores de frutas lá do Vale do São Francisco, destruição também. O pessoal de pescados e outros produtos do mar ali do Ceará, a mesma coisa. Então, esse rapaz, ele saiu destruindo tudo que era emprego e trabalho no Brasil à nossa custa. E agora o Ramagem... Muito bancado por nós, nos prejudicando. É assim, Roberta, vamos combinar, os contribuintes se reúnem e dão uma grana para o Eduardo Bolsonaro ir lá na Casa Branca lutar contra a economia do Brasil. Foi isso que aconteceu na prática. Vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar o Eduardo Bolsonaro a acabar com o país. Fora o Pix que o pai dele já tinha passado, né? Fora o Pix também, que era do povo. Que era do povo. É tipo isso, Elô. Gente... Vai lá. Eu posso voltar um segundo no assunto do Alcolumbre, que agora que eu me lembrei de uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui. Vocês viram que o relator dessa matéria, né, da indicação do Messias aqui no Senado, é um senador do PDT que foi almoçar hoje com o presidente Lula, né? Agora, é interessante porque quem escolhe o relator é o presidente do Senado. Então, o Davi Alcolumbre não escolheu um relator como o Rogério Marinho, por exemplo, que é super anti-PT, que tem briga com o governo Lula. Não, ele escolheu um senador do PDT, que tem uma relação positiva com o governo Lula. Ou seja, também dando um sinal que ele quer negociação, né? Ele não quer só ficar batendo o pé, ele quer alguma coisa e deu aí um relator que já se comprometeu, aparentemente já se comprometeu a indicar a votação favorável no Messias. Só que eu me lembrei desse detalhe agora. Ótimo detalhe. Ele quer proteção, ele quer Polícia Federal lá no canto dela, sem mexer com a turma toda da máfia que ele comanda. É, sobre isso mesmo. Vamos lembrar que tem eleições o ano que vem, né? E o Lula é o cabo eleitoral. Então, o Alcolumbre também, certamente, deve estar olhando aí essa articulação ali. Vamos ficar de olho. Essa história ainda vai render bastante assunto. Vamos acompanhar, porque o Senado até agora, onde a gente estava se segurando. É o que garantia ali. O que garantia minimamente ali as pautas do governo. Agora... vamos ter que esperar para ver o que Alcolumbre que você falou, né? Você falou que Lula é o grande cabo eleitoral. Tem até uma foto, uma imagem que eu pedi para separar do discurso do Lula, porque é o seguinte, né? O Alcolumbre e o Mota não foram no Palácio do Planalto no dia em que foi sancionada a lei da isenção do imposto de renda. Perderam uma chance enorme de aparecer junto com o Lula, sancionando essa lei, que essa lei vai ser super popular, vai ser carro-chefe da campanha eleitoral no ano que vem, com certeza, para o presidente Lula, que ainda vai trabalhar o fim da escala 6x1 para ter mais um ponto de propaganda eleitoral no ano que vem. E aí, eu não sei se vocês estão com a imagem aí, com a foto do discurso do Lula, na cena em que ele apresenta a lei, né? Tem uma... então, ele tem uma cena no vídeo que ele mostra a lei e as pessoas vão junto dele aparecer na cena. O vídeo do discurso do presidente Lula, do pronunciamento que ele fez domingo, mostra claramente o senador Renan Calheiros, do MDB, aliado do governo, que forçou esse projeto a sair da gaveta lá na Câmara. E quem era o relator na Câmara? O arqui-inimigo dele em Alagoas, deputado Arthur Lira, que não aparece nessa imagem, mas que estava lá. Então, alguma coisa sem querer escapou e ele não entrou nesse vídeo que foi mostrado para o país inteiro no domingo. Pois é, a gente não viu o vídeo, mas deu para perceber na foto. Inclusive a mãozinha do Renan Calheiros esticada para aparecer. Tá o Renan, o Rui Costa, tem o Boulos lá atrás ali. Opa, eu estava também junto aí na parada. Isso. Não, é importante. Quando começar a sobrar um dinheirinho a partir de 2026 na conta. Essa foto vai valer, vai valer muita coisa. Com certeza. E a audiência do pronunciamento do Lula foi altíssima. Porque normalmente muita gente desliga. Esse é o ponto, Chico. Nesse domingo não desligaram, todo mundo foi junto ali, diz que a audiência foi altíssima, perto dos 40 milhões na TV aberta. Então essa foto vai valer alguma coisa no próximo ano. Pois é.
A gente sabe que o Arthur Lira já está fazendo outdoors por Alagoas para dizer que ele foi o relator e promoveu. Mas se ele tivesse aparecido nesse vídeo, em uma tacada só, ele falava aí com um monte de gente. E ele vai bem mal nas pesquisas, né? Ele está em 4º lugar nas pesquisas para o Senado. Então, não sei se ele vai conseguir sair para senador, não. É capaz dele voltar para a Câmara, apesar de não ser o que ele queria. Sim. Se apertar, ele pula para a Câmara mesmo, que é fácil. Ele se elege ali na boa. Melhor ter alguma coisa, né? Porque não tem nada. Heloísa Vilela, querida, obrigada e uma boa noite para você. 6-1. Para vocês também, pessoal. Até amanhã. Boa noite, Elô. Valeu. Rodrigo, chega mais. Boa noite para você também. Eu achei curioso a Elô falar assim que naquela foto alguma coisa aconteceu sem querer. Será que Sem Por que será que o Arthur Lira não aparece na foto? O Sidônio deu uma cortadinha ali de leve. Eu vi a imagem mais aberta daquele momento. O Arthur Lira estava ali, claro, como a Elô disse, mas ele estava meio afastado. Sabe quando você está numa festa e a turma você não tem muito ambiente na festa? O Arthur Lira estava meio afastado. Não é enturmado, né? Pois é. E aí o Rui Costa e o Lula devem ter falado, Renan, venha. Aí o Renan foi e o Arthur Lira ficou de lado, assim. E não aparece na foto. Falando em foto, Rodrigo, eu acompanhei o Urgente. Essa treta. Treta total, os Roberta. bastidores, esse caso de família Bolsonaro. Parece caso de família. Tá rendendo, hein? Não, e olha, para quem não acompanhou, né, mas rapidinho, a Michele Bolsonaro foi ao Ceará e implodiu a aliança que a família Bolsonaro estava tentando construir com o Ciro Gomes. Que ela vai ao Ceará e diz, Ciro Gomes não, passou um sabão público no deputado André Fernandes, que era o representante do bolsonarismo nessa aliança com o Ciro Gomes, e diz, não, aqui o nosso candidato é o Girão, Ciro Gomes não dá. E aí hoje, segunda-feira, os filhos do Bolsonaro saíram numa pancadaria contra a madrasta, por isso caso de família. O Flávio chegou a dizer que ela foi autoritária e constrangedora na maneira de atuar. E o Carluxo e o Eduardo também se posicionaram nas redes. Mas eu queria chamar aqui para a tela um personagem que é muito presente aí nas informações do bolsonarismo, o Alan dos Santos, transmitindo dos Estados Unidos. Olha o que ele disse. Nós colocamos na tela, entre aspas, que a gente não pode rodar o vídeo, foi numa live dele, né, do Alan dos Santos. Ele diz o seguinte, ó, a Michele não tem aval de nenhum dos filhos para falar o que estava falando. Ela nem estava com o Bolsonaro quando ele foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se ele já estivesse morto. Caramba! Ela tá, desculpem o palavreado, mas foi o Alan dos Santos, ela tá cagando para ele. Os 3 irmãos, Eduardo, Flávio e Carlos, estão putos e sabem o que está por trás disso. Caramba, é guerra. É pior do que eu imaginava. É guerra total, Roberta. Então é o Alan dos Santos, que é uma espécie de intérprete, é um deles, né, nas redes da extrema-direita, dizendo, ó, os irmãos estão bravos mesmo, é rompimento entre eles. Tem uma reunião de emergência convocada para amanhã, na sede do Partido Liberal lá em Brasília, para tentar botar panos quentes. Mas o que se diz, né, Chico? A Michele tem um orçamento próprio, Roberta, do PL Mulher. Então ela está escolhendo nos estados a estratégia dela. É como se ela tivesse um PL dela, o Partido Liberal dela. Em Santa Catarina já deu confusão, né, porque ela fez uma estratégia própria. Agora no Ceará, a Damares está com ela. Ela tem alguns personagens dentro do PL que estão com ela. Então é um racha dentro da família. Tudo que se dizia, né? Os irmãos, os filhos, né, não se entendem com a madrasta, publicamente agora isso está vindo à tona, é muito forte. Quando as coisas estavam dando certo para eles, ninguém percebia essa confusão toda. Agora, olha o que vem à tona. Agora, o mais tragicômico é o Ciro Gomes no meio de uma confusão dessa, né? Pô, o Ciro, por mais que, assim, claro que a gente tem algumas discordâncias políticas do Ciro, pô, mas é um cara que já foi governador do Ceará, cara que já foi ministro inclusive do Lula, ministro da Fazenda, tem uma história na política, né? Sem dúvida. E até uma coerência até certo ponto. Até certo ponto. Mas agora se enterrou. Ele não é. Pô, Ciro, sai desse negócio aí, cara. Ciro, você está no meio da briga de família, do caso de família aqui, como disse a Roberta. Será que o Ciro esperava por essa? É que ele também tem o caso de família dele, também né? tem o caso dele. É verdade, ele concede. São Ele 2 casos de família que se cruzam ali no Ceará. Olha, que confusão, hein? É isso. A saída para ele seria se candidatar a presidente da República. O Ciro. Deixava a confusão do Ceará para lá. Deixa essa confusão para lá.
Mas aí teria que ir sem apoio da família. Para a presidência também. Ter os seus 10% dos votos que ele costuma ter. Mas faz bancada, né? Tinha uma missão política a ser cumprida. Pois é. Olha só, gente, estão abertas as matrículas para a primeira pós-graduação do Brasil em Teoria Crítica da Sociedade. Esse é um projeto acadêmico totalmente inédito e revolucionário. A gente está falando de uma pós-graduação que une a coragem do ICL com a tradição da FESP-SP e um time de professores que realmente faz a diferença no debate público. É um time que produz conhecimento e também ajuda a desmascarar as estruturas de poder que organizam o mundo. Então, se você quer estudar com pensadores como Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, tem o Elias Jabbour e muitos outros professores, corra e não perca tempo, tá? Acesse icln2.com.br e garanta a sua vaga. Quero dizer que eu já estou matriculada e quero ser a sua colega de turma, então eu te espero na pós do ICL. Isso aqui é depoimento, muito hein? Bacana, né? Muito bom. Olha, e quem se inscrever vai ganhar um combo de 6 livros exclusivos. Olha só, cada livro legal. Ó, tem o Porquê a Esquerda Morreu, do Gessé, tem o Estado de Exceção, do Rafael Valim, Capitalismo Canibal, olha só, tem muito livro legal, ó, Cinismo e Falência da Crítica, do Safatli. Poxa, são 6. Esse China aí é do Jabbour? É do Jabbour, o último aí da lista. O cara entende do assunto, viu? Esteve lá, trabalhou na China, sabe o que está falando. E esse curso, assim, é a primeira vez que tem esse curso no Brasil, com essa denominação, Teoria Crítica da Sociedade. Então, que sorte, bacana, que bom que você vai nessa. Vou nessa. Fiquei com inveja agora, pô. Vou estudar. Com essas feras aqui, não tem como não fazer, né? Aproveitar essa oportunidade da pós em teoria crítica. Porque é isso, precisamos questionar cada vez mais. A Anne 6154 aqui está dizendo que vai ser sua colega. Vai ser minha colega de turma. Fechado. Te espero lá, gente. Vamos chamar nosso convidado, que é jornalista, psicólogo e também professor. Estou falando do Felipe Pena. Oi, Felipe, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Roberta, Rodrigo, boa noite, Chico. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Boa noite. Temos o homem certo para analisar esse rolo. Estamos aqui falando de casos de família. Porque o barraco não é só dentro da família Bolsonaro, é dentro da extrema-direita. O Felipe, além de ter todo o repertório político, da análise política, ele tem o viés aí da psicanálise. Então, ele vai entender esse rolo mais do que qualquer um de nós. Ajuda a gente a decifrar esse negócio aí, Felipe. Me ajuda aí. Conta aí, Felipe. Antes a gente entrar no assunto aqui, que a gente vai falar sobre o MBL e o Flávio, vou aproveitar, né, você com a sua psicanálise, porque a gente está falando de um caso de família Bolsonaro e um outro caso de família Gomes, né, do Ciro, Cid, enfim, madrasta, olha, que confusão. Irmãos Metralha. Irmãos Metralha, nossa tudo. senhora. Tem tudo aí nesse pacote, né? E ainda tem o MBL, né? Ainda tem o MBL. Sim. MBL briga. Exatamente. Uma loucura. Ainda tem o MBL atacando o Flávio Bolsonaro. Vamos nessa. Esse caso é paradigmático, viu, Chico? O MBL versus a família Bolsonaro é a briga da direita Nutella com a direita cloroquina. Mas, no fundo, são a mesma coisa. É como se fosse a cloroquina com gosto de Nutella. Porque a direita, a extrema-direita, ela se funda em 3 mitos fundamentais. E o último mito é que está em jogo aqui nessa briga. Inclusive na da família, eu vou mencionar isso também. O primeiro mito é o mito do passado glorioso. Eles mitificam uma ditadura como se fosse uma ditadura que a gente teve no Brasil, de milagre econômico, né, de paz, quando a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe quantos morreram, a gente sabe quantos foram torturados, etc. O segundo é o da teoria da conspiração. Os mitos de teoria da conspiração que eles fazem muito bem. Em todo o mundo, é uma coisa mundial. Vamos lembrar que a Hillary Clinton, né, foi acusada de participar de um esquema de pedofilia nos fundos de uma pizzaria de Washington. Então as teorias da conspiração estão aí para isso. E o terceiro mito fundador de extremas direitas pelo mundo é o do salvador da pátria, que é onde entra o Bolsonaro, que está sendo substituído pelo MBL, que está vendo, obviamente, a prisão de Bolsonaro. E é o mesmo movimento que está fazendo a Michelle Bolsonaro, né, tentando ocupar este lugar de salvador da pátria. E os filhos não querem perder, apesar de
Freud falar no parricídio, né, de falar na morte do pai pelos filhos, eles estão sim matando o pai, mas não querem parecer que este parricídio está sendo feito, porque querem ocupar esse lugar. Na verdade é isso, né? Os três, eu diria que o Jair Renan ainda não, porque ainda é muito inexpressivo, mas os três já mataram o pai. Só estão decidindo quem vai ficar no lugar dele. É um parricídio freudiano. Tem que matar a madrasta também, né? E aí vira história infantil misturada com Freud, né? Porque daí é aquela coisa do rei que casa de novo, e aí a madrasta é malvada com a princesa e tal, mas é uma mistura de parricídio com madrastocídio aí, porque o que eles estão fazendo... Você sabe, né, Rodrigo, que na psicologia tem toda uma linha de pesquisa sobre a psicologia dos contos de fada. É verdade, né? É toda uma linha de pesquisa. Muitas vezes eu sou muito crítico disso, porque é uma linha muito machista, inclusive, né? Porque sempre tem uma mulher que é a vilã. Mas a gente, nesse caso aqui, eu acho que não estaria cometendo nenhuma injustiça em falar que estamos abordando duas grandes vilãs. Não só a Michelle, mas a Damares. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, porque é outra estratégia que a extrema-direita usa, é pegar determinadas figuras e fazer delas representações hipotéticas do que a esquerda defende. Exemplos, sem citar a Michelle agora, vamos lembrar que foi colocado na presidência da Fundação Palmares um negro que falava que não existia racismo no Brasil. Vocês lembram? É uma estratégia clara. Como esquecer, né? Como esquecer? A Damares era ministra das Mulheres e dizia meninos de azul, meninos de rosa. Né? Então, uma vez eu estava discutindo num grupo e alguém me dizia assim, não, mas é preferível votar em qualquer mulher do que no homem. Nós, mulheres, temos que votar em qualquer mulher. Aí eu questionei, até na Damares? Então valeria votar mais na Damares, por exemplo, do que no Chico Sá? Essas questões, elas são apropriadas, vocês entendem? É uma apropriação ideológica, cultural, que a extrema-direita faz, tentando confundir. Então, Roberta, veja, o presidente da Fundação Palmares, que é um negro, dizendo que os escravos vieram felizes para o Brasil da África, é de um absurdo, é inacreditável, mas é como se eles roubassem o lugar de fala para justificar as barbaridades que dizem. Pois é. Ainda bem que a Fundação voltou a estar em ótimas mãos. É sobre isso. Vamos falar dessa tretinha, então, do MBL agora, com o Flávio, Felipe, porque o presidente do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, ele disse que quer acabar com a raça do senador Flávio Bolsonaro. A fala do pré-candidato à presidência pelo Missão, ela se refere a um possível cenário eleitoral em 2026. E foi dada durante o primeiro festival do MBL, que aconteceu aqui em São Paulo esse fim de semana. Vale lembrar, gente, que o MBL foi fundado em 2014, quando liderou os protestos pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O partido também apoiou Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, mas rompeu com o ex-presidente durante a pandemia. Vamos ouvir o que disse Renan Santos e a gente volta a conversar. Quero ver o filho corrupto deles no debate comigo. Flávio Bolsonaro, eu te aguardo. Eu quero acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro. Você enterrou a nossa revolução. Você enterrou a nossa revolução. Mas nós não morremos, Flávio Bolsonaro. É isso aí, né, Felipe? A nossa revolução. Mas a revolução deles passa por esse escândalo da Refit agora. Refit, tem Eles estão numa lavagem de dinheiro monstruosa. Mas vai lá, Felipe. Como eu disse, né, Roberta, é a briga entre a direita Nutella e a direita cloroquina / Refit, como lembrou agora o Chico. Né? Uma direita antiga, né, que rouba, uma direita antiga que persegue opositores, uma direita antiga que dá o golpe, e uma direita Nutella nova que quer as mesmas coisas. E além disso, eles têm uma outra coisa em comum que fica muito clara nesse discurso: o ódio, a apologia ao ódio. Veja como está repleto de ódio. Nós vamos acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro, é o que diz o representante do MBL. É o mesmo campo semântico do Bolsonaro apontando aquela pseudo-metralhadora, né, dizendo vamos metralhar essa petralhada aqui do Acre, lembram? Então o ódio está ali.
O discurso do ódio é o que mobiliza esse pessoal, é o que mobiliza a extrema-direita. Então é perceptivelmente uma direita Nutella brigando com essa direita cloroquina barra refit, barra escândalo das bíblias do Ministério da Comunicação, barra golpe de Estado, barra uma série de coisas, né, que a gente sabe que a extrema-direita fez e continua tentando fazer nesse país, com essa direita Nutella que tem a mesma estratégia do ódio, que movimenta algoritmos, vamos lembrar, que movimenta uma parcela do eleitorado que entra nessa onda do ódio. O Freud chamava isso de narcisismo das pequenas diferenças. É um narcisismo que faz com que as pessoas se identifiquem não a partir do que elas são, mas a partir do que elas acham que não são. Então é o tal pobre de direita do Gessé, né? Eu me identifico pelo que eu não sou isso aqui não. Ou então aquela classe média que não quer que a filha da empregada estude na mesma escola que o seu filho, ou que não quer que os aeroportos virem rodoviárias, entendem? Uhum. Esse é o narcisismo das pequenas diferenças do Freud, que dá para a gente utilizar muito bem nessa extrema-direita contemporânea que se apropria desses conceitos. E que agora, nessa fase Nutella do MBL, está tentando um novo tipo de parricídio, viu, Chico, Rodrigo, Roberta? O parricídio contra a direita antiga, os pais fundadores da extrema-direita brasileira. É isso. O Kim Kataguiri, por exemplo, que esteve ao lado do Bolsonaro, né, naquela foto famosa, também ao lado do Eduardo Cunha, na época da Dilma. Mas eu queria só chamar a atenção. A gente falou aqui um pouco do discurso desse Renan Santos, que se apresenta como presidente, né, do MBL/Missão, que agora é o nome do partido. Mas e essa estética, hein, Felipe? Não sei se você é um estudioso também dessa... Você viu que ele estava com uma espada, né? Uma espada, não sei do que... Né? Tem uma simbologia, claro, ali, uns estandartes que tem uma coisa meio medieval. Eu conversava com o nosso William De Luca, que é muito ligado nessas observações assim e tal. Ele me dizia o seguinte, né? Eles usam uma estética da geração Z, né? É uma linguagem de iconografia que mistura videogame, anime. Então... Mas como é que você observa isso, né? No primeiro momento dá uma estranheza, né? A gente olhar o cara com uma espada, e depois eu vi outros discursos no mesmo evento, eles passavam a espada para o outro, cada um que ia discursar ficava com a espada. Então tem uma coisa que a gente pode achar meio medieval, mas que dialoga com uma geração nova pela imagem, né? E, olha, mistura aí, tem o símbolo deles que é um tigre, não, uma onça, né? Uma onça e tal. Parece o jogo do tigrinho, né? É o jogo do tigrinho, muito homem, você olha para o público, é basicamente homem, acima de entre 30 e 40 anos. Como é que você observa essa coisa visual aí, né? A linguagem visual dessa gente? Estandartes, né? O MBL é uma mistura de semiologia da imagem de geração Z com semiologia da imagem do próprio nazifascismo. Esses estandartes que vocês estão vendo aí são estratégias nazifascistas. É uma mistura do anime com os filmes dos nazistas. Reparem, se a gente pegar as estratégias usadas por Goebbels em termos de semiologia da imagem, a gente vai ver que o próprio símbolo nazista, por exemplo, é um símbolo hindu, é um símbolo de uma cultura que foi apropriada. Então, quando eles se apropriam de uma cultura contemporânea, como a cultura dos animes, por exemplo, eles não estão fazendo nada novo, só estão se apropriando de algo que é contemporâneo. A estratégia semiótica, Rodrigo, que é a sua pergunta, é uma estratégia muito parecida. Usar a espada é quase como fazer a saudação, né, do Hitler. É uma maneira de marcar um campo semântico e ter uma identificação visual própria. E repare, aí você me pergunta, por que a maioria é homem? Essa é uma questão que parece que a sociologia, a psicologia tem respondido com alguma clareza, né? Há um certo sentido de abandono no universo masculino contemporâneo graças às conquistas femininas. Então, esse homem, esse menino de 21 anos, não é um menino, é um homem, né? Ele já chega muito ameaçado e com medo. Com medo, porque não está preparado pela geração anterior e nem na geração atual para lidar com um mundo em que há igualdade de direitos, meu querido. Homens e mulheres são iguais. E aí ele apela para a violência. A gente cansa de ver cenas de violência nesse sentido. Então, por isso que a maioria é conservador. Por isso que a gente está vendo a maioria homem se tornando conservador com medo da ascensão feminina.
Eu vejo isso no consultório o tempo inteiro, eu vejo isso relatado em problemas na psicologia, na sociologia, o tempo inteiro, né? E justifica essa tua pergunta, Rui, essa tua observação. Não, eu só, então, enquanto ele falava rapidinho, só para completar, quer dizer, é um símbolo de força, né, de guerra, e um símbolo fálico, a gente pode dizer também, né? Assim, exato. Né? A espada. Então, por é uma isso, coisa da... o universo masculino representado, Rodrigo. É isso, exatamente. uma coisa masculina. Exatamente. Assim. Não é exatamente a mesma coisa que faziam os nazistas, né? O símbolo fálico e um símbolo de guerra. Exatamente a mesma coisa. E reparem que no caso dos nazistas, até o símbolo principal era apropriado de uma relação de paz, mas que é ressignificado. É uma outra semiótica, uma outra semântica. É assustador. É muito assustador isso. E a gente tem que tentar destrinchar ao máximo aqui, viu, Roberto, Chico, Rodrigo, e contemporizar, né? A gente tem que dar o contexto do que está acontecendo, porque senão fica parecendo também, eu tenho muito medo disso, Rodrigo, que toda a juventude é assim, é igual. Não. É uma boa parcela, mas também tem uma boa parcela que está lá no movimento operário ainda, que está lá, né, na porta de fábrica, que tem consciência social, então não vamos também generalizar. Sim. Muito cuidado com isso. A gente tem que ter alguma prudência quando falar sobre esse tema. Perfeito. Sim. Queria falar sobre um ato flopado do final de semana, gente, porque o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realizado na tarde de ontem, ali em frente ao Museu Nacional da República, em Brasília, registrou uma adesão de 130 pessoas. 130, 130? 130 pessoas. Não é 130 não tem mil? Mais zero. Não, só tem um zerinho. Meu Deus do céu. 130. Tá? O evento terminou às 4 da tarde. Anteciparam, né, o final do evento, né, diante do reduzido número de participantes, que defendiam, é claro, a anistia aos condenados no dia 8 de janeiro, é tipo aquele disco riscado, né? E pediam a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, questionado pela reportagem do ICL, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele se fez um pouco de desentendido, que não estava sabendo de nada. Vamos ouvir. Qual manifestação? Uma que teve aqui em Brasília. Não, isso aí são manifestantes espontâneos, pessoas livres. Não houve nenhuma convocação. Nós não quisemos, até porque a família Bolsonaro pediu para a gente não organizar a manifestação neste momento. E na hora que a gente organizar a manifestação, voltaremos com as centenas de milhares de pessoas que sempre colocamos nas ruas. E aí, Felipe, será mesmo? Jogo no ar. Tá faltando moto, né? Tá faltando combustível para moto, tá faltando, né? Uma série de incentivos que tinha na época que o Bolsonaro era presidente. Cansou, gente, né? Eu duvido que eles consigam fazer uma manifestação sem flopar, a não ser em casos específicos, e aí a gente tem que pontuar. Há um grande apoio dos setores evangélicos, neopentecostais, alguns setores neopentecostais ao bolsonarismo, sim, esses setores conseguem organizar grandes eventos? Conseguem, mas conseguem em torno de uma unidade que não é propriamente a unidade em torno de Bolsonaro, mas sim em torno daquela religião, que é apropriada dentro de um Estado laico, vejam o absurdo disso, pelo movimento bolsonarista. Aí sim eles conseguem colocar algumas pessoas na Paulista. E mesmo assim a gente viu pelas últimas manifestações que mesmo quando é chamado pelos movimentos neopentecostais, é muito menor, né? É muito, muito menor. Agora, não posso deixar de observar, né, Rodrigo, Roberta e Chico, né? 130 pessoas, né? 13 vezes 10 ali, né? 10 núcleos 13 vezes 10. de 13 pessoas, eu acho que é o número de sorte dessa gente, viu? Pois é, nem na porta do museu, nem da Polícia Federal. Não, você viu aí pelo visual ali dos componentes, né? Era toda aquela turma mais raiz mesmo, né? De símbolos religiosos, bandeira do Brasil ali, e até o grafismo, tudo, aquela primeira turma lá de Copacabana em 2018 ali, sabe? Essa era aqueles os legionários ali, a primeira turma, mas sem força alguma, né? E se repetiu no país inteiro desde a prisão do Jair Bolsonaro. Havia um temor, isso há muito tempo atrás, quando começou o processo contra o Bolsonaro, de que até falava-se em ter um cálculo político
para saber a hora de prender o Bolsonaro, porque ele era muito forte, Comoção. ia causar um rebuliço no país tamanho, que ia revirar tudo de cabeça para baixo. Está lá o homem na tranca, nada acontece. A Michelle tentando tomar o partido para ela, que ela vai engolir os rapazes aí, porque o Felipe falou da questão das igrejas. Ela tem mais força nas igrejas do que todos eles juntos. Ela é evangélica, né? Ela é evangélica até porque ela não está mentindo, ela é evangélica mesmo. O Bolsonaro é que uma hora era evangélico, outra hora era Flamengo, outra hora era Vasco, outra hora era Palmeiras, ele era tudo ao mesmo tempo. Mas ela pode engolir a família nesse sentido, ela ser a herdeira mesmo do voto bolsonarista, porque ela é mais autêntica nesse sentido. Ela ficaria com o voto bolsonarista evangélico, por exemplo, que é uma força mais organizada. Que é um segmento que deve ser lá, sei lá, 10%. Sim. 10% de voto ela tem. Verdade, é importante observar. Ela já sai com o do garçom, 10%. E o pessoal na maldade fica colocando os vídeos dela muito alegre, né? Chegando ao Ceará, correndo, para quem está com o marido preso e tal, chegando toda sorridente ao Ceará. Mas são os aliados que dizem, viu? O Alan dos Santos falando. Ela está alegre demais, que é a maldade aí em cima da história. Insinuando uma traição ao Jair Bolsonaro. No mínimo política. Sim. Por enquanto. No mínimo política, mas tem fofoca de bastidor também que a gente sabe muito mas bem. aí não interessa. Mas, tá muito caso de família isso aqui hoje. Mas, né, essa bandinha não dá daqui a pouco a Márcia vai ter um fator decisivo aí que é o Valdemar, porque vai ter um momento, eu não acredito que o Jair largue o osso. Então ele vai tentar repetir uma estratégia conhecida e vai se lançar candidato mesmo preso e mesmo inelegível. Pelo PL. E o Valdemar da Costa Neto é refém disso. Aí a briga vai ser para quem vai ser o vice, que assumirá no lugar de Bolsonaro. Eu não acredito, eu não vejo Bolsonaro entregando a rapadura para o governador de São Paulo. Não vejo. Acho que o Tarcísio não sai candidato a presidente. Acho muito mais provável Bolsonaro, Jair, né, manter a candidatura para aparecer nas pesquisas, para não perder o capital político, e colocar um dos filhos como vice ou a própria Michelle. Aí é que vai ser a briga, né, para saber quem vai ser o vice e assumir. Mas vai ter um Bolsonaro, nas aspas, cédula eleitoral no ano que vem. Eu tenho pouca dúvida sobre isso. Porque o que ganha Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, a própria Michelle, apoiando alguém que não tenha o sobrenome Bolsonaro? Porque vamos supor que ele seja eleito, né? O que não vai acontecer. Mas se for eleito, no dia seguinte, acaba a família, assume um novo personagem. Lembram do Salvador da Pátria? Sim. O mito da extrema-direita passa a ser outro. Passa a ser o próprio Tarcísio. Né? E perdendo, ele continua com um capital político gigantesco. Né? E o nome Bolsonaro desaparece. Então, eles não vão entregar esse legado. Eu ainda acho que o Flávio consegue dar a volta na Michelle dentro do partido, não na comunidade evangélica. Sim. Aí vocês têm razão. Ela é muito mais original. Mas dentro do partido, com o Valdemar Costa Neto como refém, talvez o Flávio consiga dar essa volta. Tem até um Bolsonaro já impresso aí, que está andando por vários lugares. Bolsonaro de papelão? É o Bolsonaro impresso e auditado de papelão, que está circulando como candidato. Ele é o candidato do momento, é aquele display lá do Bolsonaro. É o único candidato que pode sair, né? Circular. Exatamente. Então, esse papelão seria o candidato com o Flávio de vice, para o Flávio assumir a candidatura logo mais. Esse seria o... Por enquanto um papelão duplo. É isso que eu ia falar, é o bolsonarismo fazendo um papelão na eleição, né? Por aí. Fazendo papelão. Total. Vocês acham que então eles tirariam Michelle? Eu acho que consegue. Consegue. Eu acho. O partido inteiro, a Michelle com mais influência nos evangélicos, mas o partido inteiro, a burocracia do PL, com aquela macharada toda, tiraria daria o que estão falando é que a Michelle seria candidata em Brasília, no DF, ao Senado. E eles resolveriam ali a história dele. E o Flávio ficaria como esse nome para empunhar a bandeira do bolsonarismo. E ainda resolve o problema de Santa Catarina, Rodrigo, porque o Carlos está tendo muita resistência em Santa Catarina e o Carlos assumiria essa vaga de candidato a senador pelo Rio de Janeiro. O Carlos voltaria para o Rio, né? E daí liberaria as duas vagas em Santa Catarina e sairia candidato ao Senado. É verdade. É um esquema que faz sentido. E aí depois eles teriam que nomear um vice para o Flávio, que daí vão fazer uma composição com alguém, alguma liderança do Nordeste, o Rogério Marinho, alguém por aí, ou uma mulher. O próprio Zema. Próprio Zema, pode ser.
PL/Novo, né? PL/Novo. Mas é muito mais interessante para a família fazer isso, mesmo sabendo que vão perder a eleição, para manter o capital político, é mais interessante do que entregar outro. Com certeza. Se eu fosse Bolsonaro, eu pensaria exatamente faz assim. Faz uma bancada boa ali na Câmara, faz uma bancada boa no Senado, tem uma verba ali de negociação, tem um dinheiro grande para tocar, e eles gostam muito disso, né? De ter dinheiro, emenda, que é o jogo deles, sempre foi. E dar as Essa cartas, é a tese né, que eu tenho Chico? defendido, Chico. E vocês podem me cobrar em abril, que é quando isso vai ser definido. Mas eu acho que é quando o Tarcísio teria que se desincompatibilizar do cargo. Acho que não, ele não vai, ele vai continuar governador, vai tentar a reeleição e vai tudo ficar na família Bolsonaro. Eles não têm nada a ganhar com a candidatura de alguém de fora da família. Faz todo sentido. Faz muito sentido. Enfraquece o sobrenome, inclusive. E se perde, né? Porque política, se você não é falado, se não está nas manchetes... Despeça a ideia de grupo político, a ideia de ter um bolo de verba, que eles gostam muito disso, de ter emprego para eles mesmos, primeiramente, e depois para distribuir. Essa ideia de grupo político vai para o espaço se eles não estão na chapa. É verdade. Exato. Deixa eu trazer mais um assunto aqui para a nossa roda, gente. Vem lá do Sul. Escuta essa, gente, porque a Secretaria de Educação do Paraná disse que vai apurar práticas de doutrinação e apologia à violência em um colégio cívico-militar de Curitiba. Tem um vídeo aí que foi divulgado pela Associação dos Professores do Estado, e aí você vê nesse vídeo adolescentes sob orientação de um policial militar. Eles aparecem marchando e entoando versos que falam em entrar na favela e deixar corpo no chão. Vamos ver um trecho do vídeo. E olha, Felipe, além do horror que a gente viu aqui, né? Só quero reforçar que o programa de colégios cívico-militares, né, será alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O governo do Paraná, olha isso, apesar da inconstitucionalidade, né, no Supremo Tribunal Federal, o governo de Ratinho Júnior anunciou a inclusão de mais 33 escolas, totalizando em 312 unidades militarizadas no Paraná, Felipe. A estratégia é dupla. A estratégia é enaltecer a violência e tratar o diferente como inimigo. Enaltecer a violência e tratar o diferente como inimigo. Repare, a polícia militar, ela está numa lógica militar. O militar, ele invade território. E quando ele invade o território para conquistar, o outro é o inimigo. Só que o outro é brasileiro, é cidadão, paga seus impostos, só é mais pobre, é o diferente. Então, essa enaltecer a violência e tratar o outro como inimigo faz parte dessa lógica militar que acaba sendo imposta nessas escolas, que de cívico não tem nada, né? Vamos combinar aqui, só de militares, né? Não tem nenhum civismo nessa frase, né? De jogar o outro no chão, de fazer apologia da violência. Mas isso é enaltecido. Então, obviamente inconstitucional, mas está dentro do mesmo campo semântico do que a gente discutiu ainda há pouco, né, do discurso de ódio, né, do discurso da violência. Todas essas características que estão moldando esse pensamento, inclusive de jovens e principalmente jovens homens, né, na contemporaneidade, que são cooptados pela extrema-direita, que pretende fazer uma justiça, né, de gênero para esses que hoje se dizem incompreendidos. É muito perigoso, viu, Roberto? É muito perigoso. Está também no campo semântico que a gente discutiu sobre a Fundação Palmares, na relação do Ministério das Mulheres, quando era a Damares. A gente tem que ter um olho crítico sobre isso, mas também uma atenção na semiologia, uma atenção na psicologia do que acontece com esses grupos, né? Para poder combater com a mesma moeda, para poder combater no mesmo campo semântico. Senão a gente vai acabar perdendo toda uma geração, que a gente está chamando de geração Z, para esse discurso hipócrita de violência da extrema-direita. A gente tem que estar atento. Muito bom. Preocupante quando a gente demais. vê, né, Horrível. os cidadãos serem tratados como inimigos, né?
E aí já leva o nome de guerra para tudo isso, que justifica essa matança, sem estratégia. Não, e colocando... porque é isso, o militar gelo. é preparado para a guerra. Ele não é preparado para fazer um policiamento. Se ele é preparado para a guerra, ele vai deixar o corpo no chão. Ele vai fazer isso, porque o outro é o inimigo. É isso. Não é, e o inimigo é diferente. Lembra do narcisismo das pequenas diferenças? É o diferente, ele é favelado. É a trilogia da exclusão no Brasil. Preto, pobre e favelado. Então, é o diferente. Não sou eu. Né? Se não sou eu, ele não vale nada. Essa é a ideologia. Essa é a ideia. Né? É isso que está sendo colocado na cabeça desses jovens. E isso que é perigoso. É isso. Enquanto pessoas morrem, eles continuam fazendo política. Porque o corpo dá voto, infelizmente. Exato. Isso aí. Felipe, muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui no N2. Obrigado. Boa noite. Beijo pra Prazer você. foi meu. Desculpem hoje a luz, que a luz foi caindo aqui. Eu tinha com a luz natural, comecei de dia, mas anoiteceu. Não, mas tá bom. Tá Muito tudo bem. bom, meu caro. Valeu. Obrigadão. Obrigada, Felipe. Deixa eu trazer mais um recado, gente, porque o convidado de hoje, do Chico Pinheiro Entrevista, é um velho conhecido aqui da família ICL. Eu estou falando de Gessé Souza, sociólogo e também escritor, conhecido internacionalmente por suas análises sobre desigualdade, sobre classes sociais e sobre a elite econômica do Brasil. Gessé também já foi presidente, né, do IPEA e é autor de obras marcantes. Vou lembrar de duas aqui, tá? O Pobre de Direita e a Elite do Atraso, né? Que nós lançamos aqui no ICL. Vamos ver um trechinho aí dessa entrevista, só para você se preparar para o que vem por aí, logo depois do N2. Roda aí. Eu fiz uma pesquisa em 2010 com o pessoal que estava ascendendo com o Lula e eu perguntava para as pessoas qual foi o principal fator que fez com que você ascendesse. 80%, Jesus. Entende? Porque o fato em si não é importante. O importante é a interpretação do fato. Na interpretação é Jesus que... É a interpretação do fato que vai fazer com que você compreenda o fato. Entende? Por que isso? Porque a gente só percebe o mundo interpretando. É um esforço de interpretação, né? Aí, então, você tem exatamente esse marxismo vulgar, esse economicismo que domina a esquerda, que é infantil, de tão ingênuo, né? Ele imagina o quê? Ah, vamos dar mais emprego, melhorar a vida e dar não sei o quê, uma farmácia popular para que o povo vai espontaneamente saber que nós somos a causa disso. Entende? Isso é de uma ingenuidade. Isso é de uma ingenuidade. Entendeu? Então, quer dizer, falar em conquistas sociais não é um discurso. Né? Você tem que explicar para esse pessoal quem é o inimigo. E esse inimigo é o agronegócio e as finanças da Faria Lima, né, que não pagam imposto, que tem isenção fiscal e roubam todo mundo. É isso, né? Pegar quem faz aviãozinho no morro não resolve muito, né? Porque a gente está enxugando gelo. Enquanto isso, a Faria Lima... Resolve nada, na verdade, né? Porque aquele exército é reposto e segue o jogo. Não resolve nada, não cuida dos trabalhadores do morro, não cuida de ninguém. É isso. Olha só, e você também pode acessar icl.com.br/Chico para receber a transmissão, tá? O link da transmissão e também outros conteúdos exclusivaços do CP Entrevista. Ora, pois, vamos cruzar? Vamos cruzar? Vamos cruzar o Atlântico? Vamos cruzar o Atlântico e falar com o nosso querido Cacai, que está em Lisboa. Oi, Cacai, boa noite para você. Boa madrugada para você já aí, né? Noite ainda, talvez. 6, 7, 8, 9, 10, Ora, 11 viva! Que alegria. Não, aqui ainda está cedinho ainda, são só 3 horas de frente. É isso. Muito bom falar com vocês, uma alegria. Vamos nessa, Cacai. Estava lendo aqui agora o General a Domiciliar e o Mutirão, um artigo que o Cacai escreveu para o ICL. Ele tem batido na tese de que é privilégio só para um. Vamos esticar isso e tentar entender o sistema carcerário por inteiro. Não é, Cacai? Por que só para o general Chico, Heleno? Chico, isso para mim hoje é o mais importante. Se tem hipótese de ter uma domiciliar para o general, existe, claro, se ele tiver preenchido os requisitos para uma domiciliar. O mais importante agora é a gente poder discutir isso de uma forma mais geral. O general Heleno, com 78 anos de idade,
está lá com algumas doenças. Ele disse até que tem Alzheimer, agora tem uma confusão se ele tinha desde 2018 ou se é só agora. Eu até fiz uma brincadeira no texto, Chico, dizendo que esse grupo era tão estranho, o grupo do Bolsonaro, que o Alzheimer não faria muita diferença entre os ministros, não, porque estão completamente descompensados. Mas, falando sério, e acho que isso é uma discussão que tem que ser feita, eu tenho pedido a todos nós essa reflexão, é o seguinte: vai ter uma determinação de domiciliar? Então vamos fazer um mutirão para ver quem mais tem direito a ter essa domiciliar. Justo. É muito interessante isso. Veja só, quando houve aquele habeas corpus coletivo do plenário do Supremo e o ministro Lewandowski concedeu o direito de todas as mães que tivessem filhos até 12 anos, que não tivessem um companheiro para cuidar, que tivessem direito a domiciliar, foi um escândalo. Esses fascistas, esses ultradireitistas, acharam isso um absurdo. É assim, talvez seja o único ato humanitário, humanista, desse grupo de extrema-direita. Se o Bolsonaro, se o general Heleno tiver direito a uma domiciliar, vamos dar a ele, nós não, o Poder Judiciário. Mas aí vamos fazer um mutirão para que todas as pessoas que têm um direito possam também usufruir desse direito mínimo de sair do sistema carcerário absolutamente podre que existe no Brasil. Para ele ter direito a isso, ele vai ter que provar, né, Roberta? Está até aqui para a gente o documento, né? O ministro Alexandre de Moraes que determinou uma perícia médica, né? Porque tá esse papo, né? A defesa falou que ele tem Alzheimer desde 18, depois mudou a versão, não, é desde 2025 só que ele tem o Alzheimer. Então, o Alexandre de Moraes está pedindo, nós temos até o documento, não é isso? Pedindo a perícia médica feita pelo Estado, não é perícia médica particular, para determinar, afinal, qual é o estado de saúde. Está aí na tela, ó. Está aí na tela a decisão do... Você quer trazer, Roberta? Pode seguir. Então, vamos lá. Diante do exposto, determino a elaboração de laudo pericial por peritos da Polícia Federal no prazo de 15 dias, com a realização de avaliação clínica completa, inclusive o histórico médico, exames, avaliações de laboratório, função de tireoide, níveis de vitamina B12, níveis neurológicos, neuropsicológicos, enfim, traçar aí um perfil neurológico, psiquiátrico, para fazer a avaliação, inclusive, diz o Alexandre de Moraes, em especial saber sobre a sua memória e as suas funções cognitivas, bem como eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas. Portanto, vai ter que fazer um laudo, não vai sair assim, Roberto, porque a defesa disse não tem Alzheimer, era 18, a gente errou, agora mudou para 25, vai ter que ter um documento oficial, né? É importante, né, que tenha, e vamos lembrar, gente, que Alexandre de Moraes, ele argumentou contradições, né, como disse o Rodrigo, após a defesa do ex-ministro condenado dizer que o general foi diagnosticado com Alzheimer somente em janeiro de 2025, não em 2018. Né? A resposta da defesa foi apresentada após o ministro do STF cobrar laudos médicos, obviamente, que provassem a doença, antes de decidir, né, se vai acatar ou não a solicitação de transferência de Heleno para a prisão domiciliar. Quem havia informado, né, sobre o Alzheimer ao STF tinha sido o Exército, após realizar um exame de corpo de delito. E aí, os advogados do ex-ministro disseram que, na verdade, Heleno possui acompanhamento médico e psiquiátrico desde 2018, mas que a doença foi diagnosticada somente no início deste ano. Cacai. Não, é muito interessante porque, você veja bem, o mundo é mesmo desigual, né? O mundo, então, do Poder Judiciário, especialmente do sistema penitenciário, é mais desigual ainda. A grande maioria, a esmagadora maioria dos presos brasileiros não tem direito a fazer um exame, não tem direito a ter médico, não tem direito a ter sequer alimentação, segurança, nada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou advogado criminal, uma das minhas aflições da vida é a podridão do sistema penitenciário, Chico. Já te falei sobre isso, Chico, só mais de uma vez. Se nós tivéssemos condições de fazer um levantamento, e é possível, claro que tem que ser possível, não é possível que o Brasil
não consiga que o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, fazer um levantamento real de qual é o drama do sistema carcerário brasileiro. São 800 mil presos, são 700 mil presos, quantos estão presos no sistema fechado, quantos estão em prisão domiciliar, quantos... Agora parece que apareceu o número de 170 mil tornozeleira eletrônica, ninguém tinha essa noção. Ou seja, nós temos que fazer, gente, um diagnóstico real dos presos brasileiros, onde é que está acontecendo, o que está acontecendo, porque veja só, nós estamos tratando agora de um general que é um homem que tem um passado horrível, um passado que deveria ter sido já julgado pelo que ele fez no Haiti, uma lástima, um homem que foi afastado pela ONU. Esse cidadão é uma lástima para o Brasil. Mas não, ele é um general 4 estrelas, passou em todos os concursos, então até agora ele ficava com pompas e galas no sistema, né, que eu diria, de reconhecimento nacional. Esse homem é uma lástima. Agora, ele está servindo para uma única coisa no final da vida dele. É para trazer uma discussão como é que está o sistema penitenciário. Dizem que eles têm Alzheimer desde 2017. Opa! Ele teve um cargo importantíssimo de ministro institucional do governo Bolsonaro. É claro, repito, até com certa tristeza, os bolsonaristas eram tão estranhos, Chico, Rodrigo e Roberta, que talvez ninguém notasse o grau de deficiência mental, de deficiência de trabalho. Eles eram tão estranhíssimos. Você veja bem, nós tivemos um ministro da Saúde que não sabia o que era SUS na época da Covid. Meu Deus! Que povo! Da onde surgiu esses cidadãos? O Brasil tem que fazer uma leitura agora necessária do sistema penitenciário. Eu acho que é a única vantagem que esses cidadãos de extrema-direita que estão condenados têm que cumprir pena. 21 anos, 17 anos, 12 anos, qualquer que seja. Mas é muito interessante ver que nós estamos tendo uma oportunidade de pegar essas pessoas esquisitas, para dizer o menos, que eu não quero ofender ninguém, e fazer o seguinte: de onde surgiu esse povo? Onde é? De que esgoto surgiu esse povo esquisito que inundou o Brasil com essas pessoas escatológicas? Mas vai surgir com uma coisa. Vai servir para uma coisa, Rodrigo, Roberta e Chico. Vamos fazer um grande mutirão nas cadeias brasileiras, nos presídios brasileiros. Se soltar esse cidadão para uma cadeia, ainda que seja cadeia, mas para uma prisão domiciliar, eu quero cobrar do Brasil inteiro uma pergunta: e quantos mais terão que ir? Sim. E quantos mais terão direito a ir? Essa é a coisa mais importante nesse momento da consolidação do sistema democrático brasileiro. Muito bom, Cacá. Eu lembrei também da Débora do Batom. Lembra que foi para a prisão domiciliar? Porque tem filhos, né, Cacá? Seria ótimo também fazer essa revisão. Sim, exatamente. Foi isso que o Cacá citou antes, desse benefício, que é, se a mãe não tem outra forma de criar o filho, ela vai para casa cuidar dos filhos. Até naquele caso lá de Pernambuco, das Betes lá, tinha uma... A Deolane? A Deolane também, ela teve esse benefício, Deolane depois Bezerra. Ela joga o benefício fora. Porque ela comete ali um pecadilho ali ao longo na volta para casa. Mas é um benefício legítimo. Sim, sim, sim. Não esse pro Heleno. É isso. É muito interessante, foi um habeas corpus coletivo que teve no plenário do Supremo, que o ministro Lewandowski foi o relator, e que a ultradireita vociferou, ficou com ódio, disse que era um absurdo. Mas é isso, gente. São nesses momentos de extremos que muitas vezes a gente consegue fazer alguns avanços no Poder Judiciário, especialmente na jurisprudência garantista. Eu não tenho nenhum problema com o general Heleno, com o Bolsonaro. São pessoas, para mim, insignificantes. O que vale é a tese. Se eles tiverem direito, nós temos que fazer um apelo a todos os que pensam, não só o direito, mas que pensam o humanismo no Brasil, que pensam aquele direito maior, não é só o direito formal, é o direito do cidadão que está sendo
está sendo retirado dele a garantia da liberdade. Eu digo sempre, quando o cidadão perde a liberdade, ele perde a liberdade, mas ele não perde todos os outros direitos inerentes à dignidade humana. Então é o seguinte, vamos mandar o general Heleno para a prisão domiciliar, o Supremo Tribunal vai mandar posteriormente, hora que perder o posto e a patente, que vão perder, vão todos para Papuda, para Bangu. É assim que funciona. Nós não podemos mudar, não podemos dar privilégio para ninguém. Mas a partir daí tem uma discussão que pode ser interessantíssimo para a humanização do sistema penitenciário, que é uma briga minha antiga. Eu, quando entrei com a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, que deu o número 43, para discutir a questão da prisão em segundo grau, que foi, ao fim e ao cabo, que deu a liberdade ao Lula, quando nós ganhamos no plenário do Supremo, eu não entrei por causa do Lula, aqui entre nós. É muito interessante, as pessoas me param na rua e falam, você foi que ganhou o processo que libertou o Lula. Nós ganhamos o processo, depois vieram outras duas ADCs. Mas eu fiz isso, Chico, e Roberta e Rodrigo, já falei mais de 1 milhão de vezes, pensando no sistema penitenciário brasileiro, na podridão do sistema penitenciário brasileiro. Isso é importante que as pessoas saibam e que tenham alguma sensibilidade, porque o Brasil ficou insensível. As pessoas que estão presas, na sua grande maioria, são negras, são pobres, são invisíveis sociais, pessoas que não têm voz. Vez ou outra, nós podemos dar voz a elas, como agora nós estamos tendo a oportunidade de dar. Como é que eu poderia ocupar um espaço nobre que vocês, que são pessoas lúcidas, de esquerda e humanistas, mas que não me dariam talvez esse espaço se não tivesse sendo agora discutido a prisão de um general 4 estrelas, laureado, e que na verdade está condenado a 17, 18 anos de idade e deveria ter sido condenado antes na questão específica do Haiti. Mas nós não estamos discutindo mais isso. Isso aí já está posto. Agora por que esse cidadão tem o direito a ir para a prisão domiciliar? Não estou dizendo que não tem. Se tiver, tem que ter, mas não pode ter privilégio. É isso. É isso. Muito bom. Cacai, deixa eu trazer mais um assunto ainda, falando sobre o judiciário, porque Alexandre Ramagem, deputado federal condenado e foragido, ele desafiou o ministro Alexandre de Moraes a mandar um pedido de extradição aos Estados Unidos. Vamos ver o que o Ramagem disse em suas redes. Se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para a minha extradição, ele vai ter que remeter para a análise de um juiz federal americano toda a ação do golpe que me envolve e o presidente Bolsonaro. Então, eu peço, traga para a análise dos norte-americanos essa ação do golpe, e nós vamos ver uma resposta enfática dos norte-americanos do que é uma juristocracia, uma ditadura, uma arbitrariedade que assola o Brasil agora. Eles morrem pela boca, né, Cacai? Como falam, né? O sujeito está foragido lá nos Estados Unidos, ele não se aguenta, Roberta. Não, ele nem tem um que deles, gravar, não se aguenta. Aí tem que gravar um vídeo para provocar o Alexandre de Moraes, assim, explicitamente, né? Você ia complementar, Só queria complementar aqui, Cacai, já passo a bola para você, que é o seguinte, o STF pode pedir a extradição de Ramagem. E se decidir fazer isso, eles precisam fazer primeiro a solicitação ao governo brasileiro, que seria o responsável por apresentar um pedido formal aos Estados Unidos. E aí a palavra final seria do governo de Donald Trump. Esse é o caminho, Cacai? É lamentável ver o nível que nós estamos vivendo no Brasil, né? A Câmara dos Deputados não se dá o respeito. Esse cidadão deveria ter imediatamente o mandato cassado, né? Ele, o outro lá, o Eduardo Bolsonaro. Como é que pode um deputado federal que está ganhando o salário do brasileiro, que está ganhando, inclusive, saiu na imprensa essa semana, até mesmo pagamento de gasolina dos carros, e ainda tem direito a tudo que tem os deputados aqui, fazer uma afronta dessa ao Brasil? O que acontece? Quando o Alan dos Santos fugiu, aquele cidadão que tem lá um negócio ele, na verdade, é o zero à esquerda, mas ele provocou o Brasil, teve a prisão preventiva decretada, foi feito um pedido de extradição. Eu conversei à época no Ministério da Justiça
E o governo, à época, americano, não deferiu a extradição porque disse que era crime. Os Estados Unidos têm uma emenda constitucional que diz que a liberdade de expressão é uma coisa absolutamente ampla. Então, não deferiu a extradição do Alan dos Santos. Agora, nós temos esse cidadão, que é um deputado federal condenado por golpe de Estado. Não tem nada a ver com o caso do Alan dos Santos, mas ele está se fiando nisso, porque ele tem lá as ligações com o governo trumpista, que é um governo de extrema-direita. Bem, o Brasil tem que pedir a extradição. Ele está com a prisão decretada, ele está mais do que com a prisão decretada. Ele está com a prisão decretada por trânsito em julgado de um crime gravíssimo. Se a extradição chegar lá, e vai chegar, eu li que o ministro Alexandre já determinou o pedido de extradição, o governo federal faz a extradição, pode ser que o governo americano diga o seguinte: não, nós não vamos deferir. A extradição, eu já advoguei muito em extradição, ela tem uma série de requisitos que são extremamente frágeis de analisar, simplesmente você falando assim, vai deferir a extradição ou não vai deferir a extradição? Não. O governo americano pode dizer, não, neste caso, não é crime de expressão, mas é um crime que está contido num momento... Porque, veja bem, os Estados Unidos não julgou o crime do Capitólio. Então pode ficar estranho para ele mandar para cá um deputado federal condenado, Chico, e sendo que ele não julgou o crime do Capitólio. Vai chegar um momento em que quem vai decidir, aí é político, é o senador, que hoje é o Marco Rubio, que é o secretário, que vai dizer, não, este caso aqui nós não vamos fazer a extradição. Pode acontecer, mas tem que o Brasil fazer e eles têm que assumir esse ônus frente ao mundo civilizado. É assim que funciona. Agora, o que essas pessoas têm que saber é que o Trump está já em fase de extinção. Não vai durar a vida inteira. Quando terminar isso, e nós tivermos uma normalidade democrática, nós vamos estar com condições de trazer Eduardo Bolsonaro, que vai ser preso, esse Ramagem, que já está com pedido de prisão, o Alan dos Santos, que está com pedido de prisão. É assim que funciona a democracia. Ninguém precisa arrostar os Estados Unidos e dizer tem que deferir a extradição do Ramagem. Deixa ele viver os últimos momentos dele. Está foragido. Veja bem, o Brasil tem que se dar dignidade e dizer o seguinte, vamos fazer o meio normal, técnico, legítimo e constitucional. Fazer o pedido de extradição. Se eles quiserem negar, vão negar agora por um motivo político. Eu não vou questionar essa autonomia, claro, americana, mas a vida dá, nega e tira. Sim. Dentro de 2 anos, o Trump não será presidente da República. Nós vamos repetir o pedido e esses fascistas que estão condenados ou que estão foragidos irão todos para a cadeia no Brasil. Perfeito. É assim que funciona. Não temos que fazer um enfrentamento da decisão americana. Absolutamente. É um direito... Eu sou advogado criminal, já trabalhei em 200 extradições e sei como é frágil esse detalhe do enfrentamento. Deixa que façamos o pedido, que eles neguem e depois nós faremos de novo. Tá certo. Muito bom. Saúde, Cacai. Saúde, Cacai. Aproveito e me despeço de você. Uma boa noite. E obrigada, viu? Obrigado, Cacai. Bom trabalho por aí. Obrigado a vocês. Boas férias, enfim. Estamos aqui, te aguardamos. Valeu, meu querido. Um de tu. Oh, que bom. Obrigado. Que valeu, meu caro. Beijo pra você, Cacai. Ó, antes de me despedir, vou lembrar aqui que o nosso perfil e série Notícias no Instagram está quase batendo 1 milhão de seguidores. Opa, aí, vamos completar esse tanque aí, hein? Tá aí a nossa conta no Instagram. Mas falta quanto aí? Faltam só 19 mil, Chico. Rapidinho. Só 19 mil pra gente chegar em 1 milhão. Corre lá, abra o seu aplicativo, clica lá em série Notícias, siga, compartilhe. Vamos fazer esse número. Está cada vez melhor, viu? Rede social do ICL, a turma do Bernardo Cotrim não é brincadeira, não. Trabalhando, né? Porque além de reproduzir o conteúdo, às vezes que você não conseguiu assistir o programa,
mas se tem um corte nas redes. E eles estão produzindo conteúdos específicos para as redes. Tem muita coisa aqui, só quem está acompanhando as redes sociais. Tem conteúdos específicos com a cara do ICL nas redes. Então é isso, tem o iclnoticias.com.br, que é o nosso mega portal, né, comandado aí pelo nosso querido Chico Alves, e tem também o ICL Notícias no Instagram, notícias rápidas, fresquinhas, quentes, né? Isso e aí. uma linguagem toda digital, rapidinha, para te manter aí muito bem informado, também com os nossos times, os nossos comentaristas, repórteres, enfim, aquele olhar que só o Instituto Conhecimento Liberta pode dividir com você. É isso, gente. Vamos bater 1 milhão, hein? Opa, vamos já. correndo, Amanhã a gente correndo. volta, já tem 1 milhão lá. Vamos nessa. E correndo vamos nós, que já deu 7 horas da noite. Agora é hora de Chico Pinheiro aqui na nossa grade. Obrigada, Chico. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, querida. Bem-vinda. Aí do outro lado. Obrigada pelo meu cabelo, que eu vi que vocês gostaram. E amanhã. Opa! Beijo. Valeu. Fala, turma. A espera acabou. A gente abriu as vagas para a nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Uma pós histórica, porque é a primeira vez no Brasil que é oferecida. E uma pós também muito especial, porque é feita em parceria do ICL com a FESP São Paulo, uma das instituições de maior prestígio no Brasil. A gente tem um número limitado de vagas numa condição super especial, que foi o lançamento dessa pós. Já tem muita gente que se inscreveu, literalmente milhares de pessoas, e essas vagas na condição especial elas estão acabando. Mas eu estou gravando esse vídeo exatamente para alertar vocês que querem participar dessa pós e não querem perder a condição especial. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.